Gerson, quer dizer que o S23 FE é basicamente um A54 Plus? Porque, cara, só muda aqui a cor. Pessoal, é o mesmo aparelho, velho, o mesmo tamanho, a mesma espessura, até a tela, ó, se você for ver, o tamanho das bordas, tudo. O que aconteceu, Gerson, afinal, para a Samsung lançar basicamente o mesmo aparelho com outro nome? Mas você já viu aquele ditado que não julga o livro pela capa? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eu até inverti, cara, ó, aqui que é o S23 FE e aqui que é o A54. Pessoal, são aparelhos muito parecidos no design, mas basicamente tudo muda na parte interna. Eu fico pensando assim, a Samsung simplesmente aproveitou, né, toda a estrutura do A54 para lançar o S23 FE, já que essa linha Fan Edition é para ser mais barata, né, para ter um custo interessante. Pelo menos na data de gravação desse vídeo está quase o dobro do valor do A54. A minha dica é sempre pegar por um preço parecido aí, principalmente nessa Black Friday, na casa dos 2.500 por ali. Mas vale a pena, Gerson? Ou o A54 já está de bom tamanho? Lembrando, nesse vídeo aqui, o A54 é esse modelo preto e o S23 FE é esse modelo branco. Falando logo porque senão você se confunde. Mas ó, esse vídeo vai abrir a sua mente e nesse conteúdo você vai tirar todas as suas dúvidas. S23 FE versus Galaxy A54. Simbora! E aí galera, prazer, eu sou o Gerson. Pois é, esses aparelhos estão sendo aí requisitadíssimos, ainda mais com esse lançamento do S23 FE. Muita gente ficou chateada, esperava mais. Assim, eu como consumidor não estou defendendo nada, tô falando aqui a verdade. Rapaz, por que mesmo, senhora Samsung? Por que você não colocou um designzinho mais diferente? Porque querendo ou não, quem paga pelo S23 FE espera um design diferenciado, que é um aparelho realmente mais caro e tal. Porque se a gente compara a linha anterior, o S21 FE versus um A53 da época, se bem que eles pareciam um pouquinho, né? Mas não tanto. O S21 FE ainda tinha lá, né, os seus diferenciais. Mas vamos também falar uma coisa importante. Pessoal, tudo aqui muda. A tela muda, a câmera muda, né? O que um aparelho faz. Cara, é outra coisa, tá? Então, esse vídeo tá separadinho por capítulos para você saber tudo, tá? Sobre os aparelhos. Tá, design eu não preciso falar muito porque a gente tá falando dos aparelhos que basicamente aproveitaram tudo, ó. A parte de baixo é igual, tá vendo? Eu vou colocar eles na mesma posição só para vocês verem, ó. A entrada para chips, né? Eles não têm memória expansível, tá? Você consegue só colocar 2 chips, ou seja, comprando o A54 ou o S21 FE ou o S23 FE, lembre-se que não tem memória expansível. Então compre o modelo com mais memória. O estranho é que eles têm a mesma construção, design em vidro, na parte traseira, tudo, mas o A54 tem IP67 e o S23 FE tem IP68, que são diferentes, né? O IP68 é mais resistente e tal, e já começa a diferença por aí. Você percebe que o S23 FE ele tem coisinhas a mais, ele é um pouquinho mais requintado, vamos assim dizer, né? E aí já começa pelo IP68. Não para por aí. Até na caixa, ó. Se você comprar o A54, vai o carregador de 15 watts incluso, apesar de ele suportar 25. Já no S23 FE, já está incluso na caixa o carregador de 25 watts que ele suporta. Aliás, até dezembro você consegue resgatar um brinde que é um Galaxy Buds FE. Se você tá vendo esse vídeo aí antes de dezembro, corre lá no site Samsung para você que dá para resgatar. Outro ponto também, muita gente não sabia disso, eu vou estar mostrando aqui em primeira mão para vocês, que eles têm a mesma tela, mas com tecnologias diferentes. Ó, deixa eu mostrar para você, eu baixar o Blade aqui. A gente vai fazer o take aí para mostrar para vocês. Mas ó, ambos têm 120 Hz de atualização, o mesmo tamanho de tela, são 6,4 polegadas, é o mesmo tamanho, cara, não muda nada. 120 Hz de atualização, cara, são telas idênticas. Até o Gorilla Glass 5 é presente não só no S23 FE, mas também no A54. Mas no fundo das camadas do AMOLED do S23 FE, temos o Dynamic AMOLED 2X, que, né, é presente em aparelhos um pouco mais tops aí da Samsung, e no S23 FE a gente vai ter um pouco mais de brilho quando estiver assistindo algum filme, alguma série, na hora de sair um sol escaldante, você vai ter mais brilho na tela do S23 FE. A gente viu aqui, cara, eu fiquei, rapaz, como é que pode, né? Tudo é tecnologia. Para quem não sabe, o AMOLED ele tem várias camadas, né? E o Dynamic AMOLED
ele tem uma camadazinha a mais que fortifica o brilho do aparelho. Assim, tela não muda nada nos aparelhos, mas por conta dessa camada do Dynamic AMOLED é melhor o brilho do S23 FE. Só isso, tá? Não muda muita coisa não. Agora, na parte do desempenho, pelo amor de Deus, se você, chamar o S23 FE de A54 Plus, talvez seja só pelo design, porque, mano, o processador do S23 FE, ele é 2 vezes e um pouquinho mais potente do que o do A54. A gente está falando do Exynos 2100 versus o Exynos 1380 do A54. Comparando na prática em especificações, já dá para ver o banho de potência que o S23 FE dá em cima do A54. Ele tem bem mais clock de processamento, as GPUs são melhores, os jogos, tudo vai rodar no máximo. A otimização, pessoal, no S23 FE tá muito boa também. Todo mundo de boca aberta com a otimização que a Samsung trouxe nele. Um sistema muito fluido, né? A One UI aqui já na última versão também no A54. São aparelhos lançados esse ano, então vão ter atualizações durante 4 anos aí de boas, até mais que isso. Então, em relação a software, perfeito, só que em desempenho, a questão do processador no S23 FE já é bem melhor em números. Mas aí para completar, tem a questão da memória, que eu sempre gosto de falar. O A54, pessoal, é um aparelho intermediário, então ele tem um padrão de memória UFS 2.2 e o padrão de memória RAM LPDDR4X versus o padrão de memória interna UFS 3.1 e memória RAM LPDDR5. Na prática, é outro mundo e ajuda bastante essa memória do S23 FE na hora de usar o modo DeX, né, da Samsung, que é uma coisa que só ele tem, o A54 já não vai ter, e vários outros pontos, né, para o uso do dia a dia no geral. É outra parada o S23 FE. Então assim, pessoal, em desempenho é notório demais, né, essa diferença que o S23 FE tem. Em desempenho, eu acho que é o ponto mais forte para você comprar um S23 FE ao invés de um A54. Agora, olha só esse ponto sensacional que eu vou falar agora, que é sobre as câmeras de cada aparelho. A começar pelas configurações, né, pessoal? Ambos têm aí o sensor principal de 50 megapixels, porém com tecnologias diferentes, né? O A54 é um sensor da Sony e o S23 FE é um sensor da Samsung. O mesmo sensor do S22 da Samsung, tá? O S23 FE, S22 top de linha que eu digo. Câmera wide, ambos têm sensores parecidos e o S23 FE ainda tem uma vantagem por ter um sensor telefoto de 8 megapixels, enquanto o S54 tem um sensor a mais. Vocês estão vendo que eles têm a mesma quantidade de câmeras, né? Só que no A54 o sensor terceiro aqui, ele é para câmera macro, tá? Não tem outra função mais macro. Eu acho mais útil uma câmera telefoto do que uma câmera macro, porque eu não sou nem cientista com telescópio. É verdade? Fala a verdade. É verdade, pô. Já na frontal, eu tenho 32 megapixels no A54 e 10 no S23 FE. E olha só, vamos começar a briga. Pessoal, esse ponto é sensacional para quem quer um aparelho barato com uma câmera boa. Eu já fiz o vídeo do S21 FE, que ele tem uma ótima câmera, mas vocês sempre querem um aparelho com uma bateria um pouco melhor e tudo. Para você que quer câmera boa e bateria boa, é o A54. Em relação ao custo-benefício. Porque assim, é óbvio que o S23 FE é melhor em câmera. A gente está falando de um aparelho da linha Fan Edition que grava até em 8K no sensor traseiro. E também no sensor traseiro ele grava 4K 60 quadros na frontal também. E um ponto forte é que a frontal do S23 FE, apesar de ter menos megapixels, tem uma grande vantagem de ser o mesmo sensor de um S22 top de linha. Então a qualidade é bem melhor. É um sensor diferenciado. Megapixels não significa qualidade. Esse ponto explica demais isso. Só que, quando a gente compara o desempenho deles, a gente nota uma diferença tremenda em relação à potência, qual é o mais rápido e tudo. Só que em câmera tem sim uma diferença, o S23 FE é melhor, só que não é super, hiper, mega melhor. Ele é só um pouco melhor e tem pontos que chamam mais atenção. O sensor telefoto, a frontal com essa otimização massa, grava vídeo em 4K 60 quadros e tudo. O A54 grava em 4K na frontal, na câmera traseira, na câmera wide, não faz 4K 60, mas 4K a 30 FPS já tá de bom tamanho. Gravando aqui na câmera frontal, em 4K nos dois modelos. Olha o HDR do S23 FE, velho. Esse óculos está desproporcional com a minha cara, mas enfim. 4K em ambos os modelos, o S23 FE, às vezes eu falo S21, enfim. Tá gravando aqui e tem suporte até 4K 60, né? Então a qualidade é sensacional. Aí, ó, contra-luz. É isso. Aí, galera, fazendo um comparativo de câmera na roça, A54 e S23 FE, tá? Aqui é o sensor principal traseiro de 50 megapixels em cada um, porém de assinaturas diferentes. Um aqui, que no caso é o S23 FE, é o GN5 da Samsung, o mesmo do S22 normal. E no A54 é um sensor da Sony, que eu só vi no no A54 mesmo, esse sensor, tá? Agora na câmera wide eu tinha bugado aqui, velho. Coloquei foi no sensor 3x do S23 FE.
A câmera wide deles tem quase que a mesma qualidade, não muda muito, mas eu ainda preferi a qualidade do S23 FE. E aí, né, amigos, tem aqui o modo telefoto, né? S23 FE, tá vendo? Do A54 já não é lá essas coisas. Vou até aproximar mais aqui, ó. Calma lá, vou voltar de novo, acho que eu tenho que me distanciar mais. Olha lá, ó. Wide dos dois, principal, 2 vezes no S23 FE, 2 vezes no A54, 3 vezes no S21 FE, agora ele já trocou o sensor, tá vendo? Olha lá, olha lá. No A54, se eu der o zoom, aí tá vendo a diferença? Isso é um sensor telefoto bom. Então esse é um ponto muito legal de mencionar para você que quer economizar e pegar um aparelho bom em câmera com uma bateria bacana. O A54 tá aí para isso. Por falar em bateria, deixa eu só deixar bem explanado aqui essa questão. O A54 tem 5.000 mAh, o S23 FE tem 4.500, apesar de serem aí a mesma estrutura por conta dos sensores de câmera, do carregamento sem fio do S23 FE, do IP68, a carcaça teve que ser do mesmo tamanho, tá? Foi projetada, né, para ser, então acaba que eles têm a mesma espessura com tamanhos de baterias diferentes. E nesse ponto é onde o A54 leva vantagem. Sim, no A54, pessoal, por conta do processador, ele não tem um processador de alta performance, então ele não vai ser tão beberrão de bateria como o S23 FE. Você tem performance, mas também a bateria não dura tanto assim. Até porque a miliamperagem é menor, né? A otimização dele tá muito boa. Dá uma média de 8 a 9 horas de tela, né, o S23 FE, enquanto o A54 consegue aí chegar a 11, 12 horas de tela. Então tem 25% mais de desempenho de bateria o A54, e é um ponto bacana de mencionar para você que quer economizar, pegar um aparelho bom em bateria com uma câmera bacana. Você viu nesse vídeo que a diferença de fotografia existe, mas não é lá uma absurda diferença, né? Pontos positivos de cada aparelho para você decidir, porque eu estou aqui só para, né, abrir a sua mente e você anotar os pontos mais interessantes para você. Vamos lá. O S23 FE leva vantagem no desempenho, a câmera é melhor, a tela é melhor, ele carrega sem fio, o IP68 também é outro ponto massa. Ah, pessoal, e aliás, ambos têm um Bluetooth 5.3, tá? Para você que gosta de usar fone de ouvido sem fio, fique sabendo disso. E o S23 FE também vira um computador com modo DeX, tá? Esses pontos aí, pô, velho, basicamente o aparelho é melhor por completo, né? O S23 FE é melhor em tudo, não tem outra justificativa. Aí os pontos do A54, ele sempre vai ser mais barato, sempre, não tem como, ele sempre vai ser mais barato que o S23 FE, e ele também tem uma bateria melhor. Então assim, o custo-benefício do A54 existe, ele é bem mais barato e vai entregar coisas bem semelhantes do S23 FE. Não carrega sem fio, não vira um computador com modo DeX, ele tem o IP67, não é o IP68. Então assim, a comparação existe para quem quer economizar e pegar um bom aparelho em câmera e com boa bateria, mas é fácil dizer que o S23 FE tem pontos que chamam muito mais atenção, até porque ele custa mais caro. Enfim, não existe A54 Plus, agora você viu, né? O bicho aqui é outro patamar, o S23 FE. Espero que tenham curtido o vídeo. Se quiser comprar, tem links na descrição. Meu conselho é acompanhar o nosso trabalho, principalmente os grupos de promoções no WhatsApp e Telegram, para pagar sempre mais barato. E acompanhe o canal também, que vai rolar muitas lives de cobertura dessa Black Friday de novembro, que vai rolar muita coisa massa. E acompanhe o canal de forma geral, que nós fazemos um conteúdo de utilidade pública para ajudar você sempre a pegar o melhor produto e pagar mais barato. Valeu, galera, tamo junto, tchau, tchau, fui!